Na Bíblia de Jerusalém, mas é Jerusalém, não tem a letra J no hebraico. Na carta de Jehoanã, o qual você chama de João, apóstolo João, mas é Jehoanã seu nome. Na primeira carta, capítulo 2, versículo 22 e 23, Jehoanã diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega. Na sua Bíblia vai estar escrito Jesus. Na de Jerusalém também está escrito Jesus, mas eu não sou obrigado a pregar Jesus, citar Jesus. Meu entendimento está aberto. Meus olhos da fé, os olhos espirituais estão abertos. Então eu vou dizer como é o original. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Yehoshua é o Mashiach. Não é nem Cristo. Cristo é grego. Né? E nem Jesus. Jesus é latim, romano. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yehoshua é o Mashiach? Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Porque Jehoanã, no quarto evangelho, capítulo 10, versículo 30, e Yehoshua Mashiach disse: eu e o Pai somos um. Porém, William Marion Branham, o americano, né, esse sim foi um profeta de Deus para os Estados Unidos. Ele diz que não é um igual ao dedo, não, mas é uma unidade. Né? Existe o Pai, veja que o Mashiach Yehoshua diz: eu e o Pai somos. É plural. Como lá no Rio Jordão, a voz disse no céu: esse é meu filho amado em quem me comprazo, tenho prazer de habitar. E o Cordeiro nas águas do Jordão, e Jehoanã Batista, né, que se chama de João Batista, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Ele vai tirar o pecado do mundo. Ele vai rasgar a nota promissória, a dívida, desde o jardim do Éden, o primeiro pecado, né? Adão transgrediu dando ouvido à sua mulher Isha, Eva, mãe de todos os seres viventes. O Mardi diz que a mulher de Adão era uma reencarnação de Fátima. É tanta confusão, né? Ele prega Jesus, eu não prego Jesus. O Mardi do Islã, Abdullah Hashem, diz que Jesus viveu até 70 anos. Lá no Iraque, né? Mília viveu também lá no Iraque. Lá. Eu não creio nisso, né? Mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela dívida lá do Éden, né? Que o primeiro Adão fez, dando ouvido à sua mulher. A sua mulher foi seduzida, sendo virgem, foi seduzida pela serpente. Então ficou uma dívida, porque o próprio Satanás, o diabo, na tentação do deserto, ele diz: prostra-te perante mim, me adora, que eu vou te dar os reinos do mundo, porque me foi entregue. Foi o pecado do primeiro Adão, que tinha controle dos ventos, dos animais, dos pássaros, dos peixes, tudo que andava e rastejava sobre a terra. Não envelhecia, não morria. O primeiro Adão, mas quando ele cai em transgressão, em pecado, Isha, a mulher foi enganada, Eva, mãe de todos os seres viventes, ficou grávida, não do Satanás, grávida do animal, da serpente. É daí que vem Caim, e o pai de Caim, a serpente, de uns 3 metros de altura, é daí que vem os nefilins. Não que anjos. Você diz: eu creio no livro de Enoque. A minha Bíblia não tem um livro de Enoque. Não que anjos, 200 sentinelas,
passaram por um portal, desceram à terra e fizeram sexo com as mulheres. Não é isso. Bereshit, Gênesis, diz que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Um anjo, ou os anjos, não são filhos de Deus. São soldados. São servos. Os filhos de Deus é totalmente diferente dos anjos. Jó 38, versículo 7 diz que quando os anjos, as estrelas, cantavam alegremente, vejam a classe na eternidade, e os filhos de Deus regozijavam. Então os anjos estavam cantando na criação do mundo, de Jó 38, versículo 7, 8 em diante, mas diz que os filhos do Criador regozijavam. Então já mudou, ou já diferenciou, já tem diferença entre filhos de Deus e anjos. Anjos é soldado. Filhos são herdeiros, não? William Branham pregava, o profeta dos Estados Unidos, da América, que partiu, morreu em 24 de dezembro de 1965, que um filho de Deus na eternidade é maior do que um arcanjo. Só para você ver a diferença de filhos de Deus para arcanjo, para serafins, querubins, para os anjos. Os anjos são o exército de Jeová, soldados. São servos, não? Porém, os filhos são herdeiros, não? São herdeiros. Então, Yohanan 16, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não vai para o Sheol, a hiena de fogo. Os judeus falam, os Erudim falam Guerrinom, para o Hades, para o inferno, por causa do pecado de Adão. Da transgressão lá do Éden, né? Que Adão, ele, ao invés de esperar o Criador, que vinha toda a viração do dia, falar com ele, ele se adiantou, sabendo que Eva estava suja, era virgem, perdeu a virgindade com a serpente, estava em adultério, foi ter contato, relação sexual com ela. É claro que isso aí também faz vir gêmeos, porque ela já estava grávida da serpente. Quando Adão tem contato com ela, ela fica grávida de mais um, ou seja, gêmeos, né? O Abel, cujo pai é Adão, e o Caim, cujo pai é a serpente. Se você tem dúvida da semente da serpente, leia Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a semente da serpente e a semente da mulher. Foi o Criador que disse que a serpente tem semente. O primeiro pecado não foi comer maçã, algum fruto, não? Foi sexo, foi adultério. E Adão não quis esperar o Criador chegar e resolver aquilo, porque o Criador ia queimar, fulminar Eva, a mulher e a serpente vivos, iria destruir. Como o era carne, da carne de Adão, osso dos ossos de Adão, ele interviu. Adão interviu. Como Mashiach, Yoshua, sem pecado, se entregou. Adão, o primeiro Adão se entregou para cair, né? O segundo Adão, pendurado na cruz, o Cordeiro de Deus, nu, despido, né? Porque não tinha roupa nenhuma para quem estava morrendo na cruz. Estava nu, despido. Estava pagando a dívida, a conta, rasgando a nota promissória, como Paulo fala aos Colossenses, né? Triunfando sobre as potestades, deixou as potestades nuas, né? Triunfou na cruz, pagou o alto preço que ninguém podia pagar, nenhum anjo podia pagar, né? Quem poderia pagar era o Filho do Criador, que é o juiz, que disse que no dia que o homem pecasse, como ele era pó, retornaria ao pó. O juiz disse isso. E a única maneira da humanidade ser salva é o próprio juiz agora vir em carne, encarnar, né? Vir em forma humana, né? Pagar o preço. Quem é o mentiroso? Senão o que nega que Yoshua é o Mashiach. Todo aquele que nega o Filho não possui o Pai. E o que confessa o Filho também possui o Pai.
Eu e o Pai somos um.